que a gente chama de limites de funções racionais. Que é o quê? Deixa eu abrir aqui o GeoGebra um pouquinho, para a gente entender a lógica do que está acontecendo. Então, olha só. É o seguinte, quando a gente tem uma função assim, f de x igual a x ao cubo menos 3x. Eita, faltou menos 3 vezes x. Olha só, essa função, ela não tem nenhuma particularidade. Tipo, ela não tem nenhuma restrição ao domínio dela. Então, esse é o tipo da função onde não faz muito sentido eu perguntar, por exemplo, o valor de um limite. Por quê? Eu sei que essa função é contínua, isso é uma função polinomial. Quer dizer, o valor do limite dessa função, quando x tende a algum valor, vai ser sempre igual ao próprio valor da função no ponto, porque essa função não tem nenhuma particularidade. Aí, como assim, professora? Eu não estou entendendo direito, não. É diferente de eu te falar assim, a função x ao cubo dividido por, vou chutar aqui, x menos 3. Se eu tenho x ao cubo dividido por x menos 3, aqui eu tenho uma particularidade nessa função, que é, essa função não está definida para x igual a 3. Então, eu te falo assim, olha só, o x não pode ser 3, mas o que está acontecendo perto do 3? Então, aqui faz sentido eu te perguntar, aqui parece que a função está definida só nesse pedaço, mas, na real, ela não está. É porque esse x ao cubo aqui está crescendo muito rápido. Deixa eu multiplicar isso aqui por um número, para ficar melhor esse gráfico. 0,001 x ao cubo, olha lá. 0,001 está fazendo como se fosse 0. 0,1. Você está vendo? Aqui ele está fazendo como se ela não tivesse definida para x igual a 4, né? Aqui, tá vendo? Deixa eu dar um... Olha lá. Parecia que não tinha outra parte no gráfico, mas tem, tá vendo? Aqui, ó. Essa parte aqui do gráfico, essa curva, é para valores de x maiores que 3. Essa outra curva daqui é para valores de x menores do que 3. Por quê? Para x igual a 3, a função não está definida. Deixa eu dar um... Deixa eu ver se eu tirar esse zero. Grande. Eu dou... Tá vendo? Se eu tiro esse 0,1 só, muito lá em cima é que aparece. Então, deixa eu trocar isso aqui para, ao invés de x ao cubo, botar x ao quadrado e vou dar um print lá. Aqui. Deixa eu fazer um print aqui. Tá, x sobre x menos 3. Vamos para lá. Então, ó, vou pegar aqui esse exemplo. A qualquer momento você me interrompe, tá? É isso que eu falei. Aqui, a primeira coisa que eu penso na hora que eu bato o olho nessa função é assim, calma aí, cara, tem que prestar atenção, porque o x não pode ser 3. Porque se o x for 3, vai anular esse denominador. Só que, beleza, o x não pode ser 3, mas o que acontece quando o x está perto do 3? Ou seja, qual é o limite dessa função quando o x tende a 3 por valores menores que 3? E qual é o limite dessa função quando o x tende a 3 por valores maiores do que 3? Essa é a questão. Aí o que a gente pensa? Bom, quando o x tende a 3, esse numerador tende a 3. Deixa eu escrever aqui. Quando x tende a 3, esse numerador tende a 3. E o denominador
tende a zero. Por quê? 3 menos 3, zero. Beleza. Só que quando o denominador é um número que tende a zero, ele tende a zero, ele não vai ser zero nunca. Porque o x não pode ser 3, o x tende a 3. Então, o que acontece? Eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho que saber se esse denominador tende a zero por um valor positivo ou por um valor negativo. Por quê? Porque se eu tiver uma coisa assim, ó, esse numerador tende a 3, então esse número aqui está perto de 3, dividido por alguém que tende a zero, é porque está dividido por alguém que é assim, ó. Por exemplo, isso aqui é quase zero, está tendendo a zero. Só que 3 dividido por esse número aqui, que é muito pequeno, isso aqui vai dar, isso aqui, ó, esse denominador é 10, 3, 6, 9 casos decimais. Esse denominador é 10 elevado a menos 9. Só que 3 dividido por 10 elevado a menos 9 é o mesmo que 3 vezes 10 elevado a nona. Ou seja, 3 com 9 zeros. Pô, 3 com 9 zeros é 3 bilhões. Ou seja, quando x tende a 3 por um valor... quando x tende a 3, tá certo, por um valor positivo, quer dizer, por um valor positivo não, desculpe, por um valor maior do que 3, esse denominador tende a zero por um valor positivo. Logo, o resultado tende a mais infinito. Já se o x tender a 3 por um valor menor do que 3, ó, quando o x tende a 3 pela esquerda, quer dizer que o x tende a 3 por um valor menor do que 3. Só que se o x é menor do que 3, pensa aqui. Quando aqui nesse x eu puser um número que é um pouco menos do que 3. Por exemplo, 2,9. 2,9 menos 3 vai dar menos 0,1. Ou seja, agora a gente diz o seguinte, a gente diz que esse denominador tende a zero por um valor negativo, quer dizer, por um valor menor do que zero. E 3 dividido por alguém que tende a zero por um valor negativo, isso aqui vai tender a menos infinito. Que é justamente o que a gente observa que ocorre aqui, ó. Olha só o que está acontecendo aqui. Esse é o gráfico de f de x igual a x sobre x menos 3. Está vendo que aqui para x igual a 3, o que estaria aqui, essa função não está definida? Se eu pegar isso e prolongar aqui para cima e prolongar para baixo, isso aqui nunca vai encontrar a curva. Ou melhor, a curva nunca vai encontrar essa reta. Por quê? Porque o x tem que ser diferente de 3. Essa reta, inclusive, que por sinal ficou muito feio, eu vou tirar, essa reta é chamada uma assíntota vertical. Essa reta é chamada uma... Deixa eu desenhar aqui direito. Aqui está o 3. Isso aqui é o que a gente chama de uma assíntota vertical. A assíntota vertical é uma reta da qual a função se aproxima indefinidamente e nunca encontra. Porque isso aqui está tendendo para. Ou seja, olha só, o que eu acabei de falar lá em relação aos limites. Quando x tende a 3 por um valor maior do que 3, então está tendendo a 3 aqui pela direita, aqui é o x tendendo a 3 pela direita. Quando x tende a 3 pela direita, olha o que acontece com a curva. A curva está tendendo a mais infinito, ou seja, o limite da função, quando x tende a 3 por valores maiores que 3, isso vai para mais infinito. Enquanto que o limite dessa função, quando x tende a 3 pela esquerda, aqui o x está tendendo a 3 pela esquerda, quer dizer, por valores menores do que 3. Quando x tende a 3 pela esquerda, olha aqui onde é que está a curva. A curva está indo lá para o menos infinito. A curva está indo lá para menos infinito. E aí a gente viu na aula passada que quando os limites laterais são diferentes, o que acontece? Fala para mim. Quando os limites laterais são diferentes, o que acontece? Me fala alguém, vocês sabem?
Quando por um lado acontece uma coisa e pelo outro acontece a outra, quando eu te perguntar simplesmente, tá, beleza, mas qual é o limite, então, da função quando x tende a 3? Não existe. Não existe. Por quê? Você teria que me responder, bom, depende do lado, porque dependendo do lado vai acontecer uma coisa diferente. Se dependendo do lado acontece uma coisa diferente, então é porque o limite da função quando x tende a 3 não existe. Porque os limites laterais foram diferentes. Certo? Pai, pensa nas coisas que eu falei. Deixa eu só ligar aqui o ar-condicionado que eu estou derretendo. Só um segundo. Vê se está tudo fazendo sentido ou se você quer que eu repita algum pedaço. Vê se está tudo fazendo sentido. Tudo bem? Tá. Isso aqui já introduzindo uma parte de quando o limite tende a mais infinito ou a menos infinito. Então, isso aqui está fazendo sentido, que quando o denominador tende a zero, isso inclusive é um teorema, que fala o seguinte, ó. Vou colocar aqui o teorema. É um teorema que diz o seguinte, se eu tenho uma função f de x igual a uma constante k dividido por x elevado a n, onde k é uma constante real. Aí vou colocar primeiro, sendo k um número positivo. K é uma constante real positiva. N é um número inteiro. Positivo. O que acontece? Eu tenho aqui uma constante positiva que está dividido por x elevado a n. Quando x tende a zero, k, que é uma constante, dividido por um número que está ficando cada vez menor, esse resultado vai tender a mais infinito. Quando x tende a zero por valores positivos, esse resultado tende a mais infinito, que é uma coisa assim, por exemplo, ó, 5 dividido por x elevado à quinta. Ou, não precisa ser o mesmo número, por x elevado à sexta, por exemplo. Quando x tende a zero por um valor positivo, esse denominador aqui vai ficando cada vez menor. Ele vai ficando assim, 0,000000001. Quando você fizer 5 dividido por esse número, isso aqui vai tender a mais infinito, porque vai ficar 5 vezes 10 elevado a um número muito grande. Então, isso vai tender a mais infinito. Que é exatamente o que a gente mostrou aqui. Tá fazendo sentido? Beleza. Na verdade, nem era para falar disso na aula de hoje, porque acabou surgindo ali naquele gráfico. Mas, na verdade, o que eu quero falar na aula de hoje é o seguinte. Eu quero primeiro fazer uma construção aqui de um raciocínio, que é o seguinte. Aliás, vou lá para o GeoGebra. Vou escrever aqui uma função de x igual. Se eu escrever assim, ó, x mais 1 vezes x menos 3 vezes x mais 2. Até aqui. Essa função é uma função de que grau? Isso é uma função polinomial. De que grau? É essa função. Do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, isso aqui é de que grau? Fala para mim alguém. Terceiro grau. Isso é o terceiro grau, porque eu estou multiplicando x mais 1 vezes x menos 3 vezes x mais 2. Se aplicar distributivo aí, o termo de maior grau vai ser x ao cubo. Beleza. Olha só, sem olhar para o gráfico, olhando só para essa função, quem são as raízes dessa função? Que salta aos olhos, quem são as raízes? Menos 3, 1 e 2, professor. Quase, presta atenção. Não, é o contrário. Isso aí. O que anula o x mais 1 é o menos 1. Olha o menos 1 aqui como raiz. O que anula o x menos 3 é o 3. Olha o 3 aqui como raiz. O que anula o x mais 2 é o menos 2. Olha o menos 2 aqui como raiz. Beleza. Aí eu vou pegar e vou colocar outra aqui. Agora eu vou escrever a seguinte função. Eu quero uma função h de x vai ser
x ao quadrado vezes 5 menos 7x mais 10. Olhando para o gráfico, quem são as raízes dessa função do segundo grau? Olhando para o gráfico, as raízes dessa função do segundo grau são 2 e 5, concorda? Está aqui. Isso quer dizer que essa função pode ser escrita como, se as raízes são 2 e 5, essa função pode ser escrita como x menos 2, que multiplica x menos 5. Olha lá, viu? Que ficou exatamente no mesmo lugar? A vermelha, ó, vou tirar a vermelha. A verde, que é x ao quadrado menos 7x mais 10. Agora eu vou tirar a verde, a vermelha. Elas são a mesma. Por quê? Tem um teorema que me fala o seguinte, aí vamos voltar para lá. Tem um outro teorema que me diz assim. Vou apagar aqui, isso a gente já falou de módulo na aula passada, né? Vou apagar aqui isso. Isso de novo. Então, a gente tem um teorema que fala o seguinte. Se eu tenho uma função polinomial, p de x. Isso aqui está escrito bonitinho lá no material, tá? Que eu compartilhei com vocês. Então, aqui eu já estou colocando de forma reduzida. Se x igual a A é raiz de p de x, então, p de x pode ser fatorado em x menos A, que multiplica um outro polinômio q de x, onde o grau de q de x é igual ao grau de p de x menos 1. Ah, entendi não. Exatamente aquele exemplo lá que eu te dei. O exemplo que eu te dei foi assim, ó. O exemplo que eu te dei foi assim. Eu pensei aqui de cabeça numa parábola que tivesse raízes 2 e 5. Como era do segundo grau, foi fácil eu fazer a conta de cabeça. Então, eu vi que era x2 menos 7x mais 10. Que, na hora que eu igualo a zero, para encontrar as raízes disso, eu faço por soma e produto, e aí eu vejo que as raízes são 2 e 5. Só que se eu quero uma função do segundo grau, cujas raízes são 2 e 5, ao invés de fazer isso, é muito mais fácil pensar direto assim, ó. X menos 2 que multiplica x menos 5. Porque raiz é o que anula a função. E aqui, se eu igualar isso a zero, para que isso seja igual a zero, é necessário e suficiente que um dos fatores seja zero. Ou seja, eu vou ter que igualar x menos 2 a zero, que vai dar x igual a 2, e x menos 5 a zero, que vai dar x igual a 5. Percebe? Então, a mesma coisa, se eu quero uma função do terceiro grau, quero inventar uma função do terceiro grau que tenha raízes 1, menos 3 e 4. Se eu quero uma função do terceiro grau que tenha raiz 1, menos 3 e 4, eu vou pegar f de x igual a x menos 1, porque 1 é raiz de x menos 1, vezes x mais 3, porque menos 3 anula isso, vezes x menos 4. Se eu plotar essa função lá, ó, x menos 1 vezes x mais 3 vezes x menos 4, x menos 1 vezes x mais 3 vezes x menos 4. Olha lá, eu tenho uma função do terceiro grau. Eu tenho uma função terceiro grau cujas raízes são. Aqui é u
Menos 3, aqui é o 1 e aqui é o 4, que eram as raízes que eu queria. Percebe? Aí você está se perguntando assim, tá, beleza, cara, mas o que isso tudo tem a ver com o que a gente está querendo ver de limite hoje? O que a gente está querendo ver de limite hoje é o seguinte, olha aqui esse primeiro, que é o caso mais simples. Vou pegar isso, copiar lá para baixo. Aqui, olha esse primeiro. Eu tenho limite quando x tende a 1 de x ao quadrado menos 5x mais 4 sobre x menos 1. O que acontece aqui? Por que o que a gente quer avaliar é o limite quando x tende a 1? A gente quer avaliar o limite quando x tende a 1 exatamente porque quando a gente bate o olho nessa função, a gente pensa assim, calma aí, eu tenho que prestar atenção porque o x não pode ser 1. Aqui. Aqui eu tenho a restrição ao domínio é que o x tem que ser diferente de 1. Então, justamente, se o x não pode ser 1, tá, beleza, ele não pode ser 1. Mas se ele for 0,9999, que está pertinho do 1, ou se ele for 1,00001, isso não é 1. Ele só não pode ser 1, mas ele pode estar pertinho do 1, ou seja, ele pode estar na vizinhança do 1. Então, o que eu preciso fazer é avaliar qual é o comportamento da função quando o x está na vizinhança do 1. Isso nada mais é do que o limite dessa função quando x tende a 1. Aí o que acontece? Primeira coisa que a gente faz é a gente vai, feliz e satisfeito, substituir o x por 1. Aí na hora que a gente substitui o x por 1, fica 1 ao quadrado dá 1, menos 5 vezes 1 dá 5, mais 4, sobre 1 menos 1, que é 0. Primeiro, entenda que este denominador não é 0. Por que ele não é 0? Porque o x não é 1. O x tende a 1. Então, esse 0 que a gente escreve aqui, a gente está querendo dizer que isso tende a 0. Só que esse numerador, olha só, vai ficar menos 4 mais 4, 0 sobre 0. Ou seja, o numerador, isso aqui traduzindo quer dizer, isso que a gente escreveu aqui quer dizer que o numerador tende a 0 e o denominador também tende a 0. Tende, ele não é 0, ele tende a 0. Só que quando tanto o numerador quanto o denominador tendem a 0, a nossa fração tende a 0 sobre 0. E 0 sobre 0 é o que a gente chama de uma indeterminação. O que é uma indeterminação? Uma indeterminação é um valor sobre o qual não se pode concluir nada. Como assim? Quando dá 0 sobre 0, isso quer dizer que o valor desse limite pode ser 3, pode ser mais infinito, pode ser 0, pode ser menos 50, pode ser qualquer coisa, eu não sei. 0 sobre 0 é um valor sobre o qual eu não consigo concluir nada. Ah, beleza, isso acabou? Claro que não. Quando acontece isso? Quando a gente chega numa indeterminação, o que a gente tem que fazer? A gente tem que manipular a expressão para tirar a indeterminação. E aí, às vezes não, em geral os alunos falam assim, aí ferrou. Aí ferrou mesmo. Porque, só que ferrou mais ou menos, porque, na verdade, a gente tem alguns caminhos, né? A gente tem alguns padrões. Tipo, mas quando for esse tipo de indeterminação, a manipulação em geral é essa. Quando for esse outro tipo, já vai ser outra manipulação diferente, para tirar a indeterminação, né? E aí vamos ver, então, qual é a primeira delas. A primeira delas vai usar esse teorema que a gente acabou de falar, que é o seguinte, pensa aqui comigo. Se na hora que eu substituir o x por 1 nesse denominador,
anulou o denominador, é porque o 1 é a raiz do denominador. E, de fato, é que a gente está vendo aqui. Por x menos 1, a raiz é 1. Beleza. Só que se o 1 anulou esse denominador, é porque o 1 também é raiz desse denominador. Ou seja, sinal de que eu consigo fatorar esse numerador em x menos 1, em x menos 1 que multiplica alguém. E o denominador já está lá explícito, o x menos 1. Vê se até aqui você está comigo. Se na hora que eu substituir o x por 1 nesse numerador, se anulou esse denominador, é porque 1 é raiz. Se o 1 é raiz, é porque dentro desse numerador, implicitamente, o que é uma coisa implícita? Uma coisa implícita é uma coisa que está escondida. Implicitamente, dentro desse numerador, eu tenho o fator x menos 1. Por isso que na hora que eu botei 1 aqui, anulou, porque 1 menos 1 dá 0. E aí, o que eu quero? Eu quero explicitar, quer dizer, eu quero colocar à mostra esse fator. Para isso, eu tenho que fatorar. O que é fatorar? É explicitar os fatores de um polinômio ou de uma expressão qualquer. Aí eu tenho que pensar aqui, como é do segundo grau, é fácil, quer dizer, é fácil, mas dá para a gente ver, né? Porque a gente pensa assim, bom, x menos 1 vezes quanto? Para dar x2 menos 5x mais 4, aqui tem que ser x. Aí pensa aqui, para ficar menos 5x e para que o produto dá mais 4, aqui tem que ser menos 4. Porque aí, ó, aplica distributivo. Fica menos x menos 4x dá menos 5x, e menos 1 vezes menos 4 dá mais 4. Vê se até aqui está tudo bem. Por que a gente faz isso? Posso. Que é assim, ó. Essas fatorações, na verdade, é o que vocês mais se embolam. Porque é uma parte lá do colégio que todo mundo tem dúvida mesmo. Por exemplo, ó. Essa aqui eu vou explicar para não repetir a mesma explicação. Pensa aqui. Eu quero, ó, se aqui tem x ao quadrado, se aqui tem x ao quadrado, é porque aqui vai ter um x, aqui vai ter um x. Então, botei lá x e x. Se aqui é menos 5x, e aqui eu já tenho um menos 1, esse menos 1, ele vai multiplicar por quem? Esse menos 1 vai multiplicar por esse x, e aqui vai ter um outro número que também vai multiplicar por esse outro x de cá. Vão ser os dois termos, vão ser as duas parcelas que vão ter um número vezes x. Aqui já deu menos 1x. Com esse outro, vai ter que somar menos 5x. Se aqui já deu menos 1x e com esse outro vai ter que somar menos 5x, é porque aqui tem que ser menos 4. Porque aí vai ficar menos 1x menos 4x vai dar menos 5x. Vamos lá. Menos 1 vezes x vai ficar menos 1x, menos 4x vai dar esse menos 5x. E a outra forma de você realmente conferir se está certo, você vê aqui, ó, tá. E esse mais 4 ele é o termo independente. Se ele é o termo independente, ele é o produto dos dois termos independentes. Ou seja, menos 1 vezes menos 4. Ó. Menos 1 vezes menos 4 vai dar mais 4. Então, tá certo, realmente, x menos 1 vezes x menos 4. Ou, se você quiser ainda conferir, aplica distributivo aqui para ver que vai dar isso. Tá ou não? Perfeito, professora. Aí, para que a gente faz isso? Quando a gente faz isso, a gente explicita, explicitar é colocar a amostra, a gente explicita o fator de indeterminação. Quem é o fator de indeterminação aqui? Quer dizer, isso aqui estava dando 0 sobre 0 por causa de quem? Por causa do x menos 1. Por quê? A gente estava achando o limite quando x tendia a 1. Então, por isso estava dando 0 sobre 0, porque ficou 1 menos 1 dá 0 sobre 1 menos 1 que dá 0. Quando eu consigo explicitar esse fator, eu cancelo. E aí, quando eu cancelo junto a indeterminação. Daí, ó, vai sobrar. Isso aqui vai ser igual ao limite quando x tende a 1
de x menos 4. E aí, o limite quando x tende a 1 de x menos 4 vai ficar 1 menos 4 dá menos 3. Então, isso quer dizer que quando x estiver perto do 1, a função vai ficar perto do menos 3. Como é que é? Quando x estiver perto do 1, a função vai ficar perto do menos 3. Elabora um pouco isso na tua cabeça. Reflita um pouco a respeito disso, que eu vou abrir aqui uma outra tela. Deixa eu te mostrar uma parada. Já falei para vocês, né, desse software que vocês vão usar em cálculo numérico, no terceiro período. Olha o que eu vou fazer, ó. Vou pegar essa função aqui e vou defini-la aqui. Vou definir essa função aqui, tá? F de x igual a x2 menos 5x mais 4 sobre x menos 1. Se eu virar para o Maple e disser assim, encontra f de 1. O que ele me responde? Está errado. Por quê? Eu estou com uma exceção numérica porque eu estou querendo dividir por zero. E eu não posso dividir por zero. Beleza, eu já sabia disso. Porque eu já sabia que o x não podia ser 1. Exatamente, porque não pode ter 1 nesse denominador. Aí eu me ligo e falo, ih, é mesmo, tá, pô, 1 não pode, porque não pode dividir por zero, beleza. Não pode ser 1, mas pode ser um cara que esteja pertinho do 1. Essa é a minha pergunta, tá? 1 eu sei que não pode ser, mas e quando for 1,000001? O que acontece com a função? Aí eu peço, ó para lá, o valor que ele me dá, menos 3. Que na real tá errado, porque isso não vai dar menos 3 cravado, não. Mas é porque ele está com poucas casas, ele está com poucos dígitos. Se eu pedir para aumentar a quantidade de dígitos, vou botar. Olha lá, tá vendo? Agora ele me dá um valor, ó, menos 2,999999. E aí ele mostra ainda um monte de zero aqui, porque eu pedi com 100 dígitos, para me mostrar 100 números lá, né? 100 algarismos. Mas você vê, menos 2,9999. Ele está tendendo a menos 3, que é exatamente o que a gente encontrou aqui, ó. Quando a gente fez aqui no Maple. Quando a gente fez aqui algebricamente. Tá vendo aqui? Que ele não está querendo mostrar, porque ele travou. Aqui, mas o que a gente encontrou aqui, ó. Olha lá. O que a gente encontrou aqui foi o menos 3, tá vendo? Então, isso aqui quer dizer... Deixa eu mostrar. Aqui o menos 3, que eu queria te mostrar. Percebe? Aí se eu virar aqui e disser, tá, beleza, isso aqui é quando x está tendendo a 1. Ou seja, se eu pedir para ele encontrar, por exemplo, a imagem de... Vou pegar um valor bem pertinho do 1, mas menor do que 1. Por exemplo, 0,999999. Que está ali bem pertinho do 1. Quanto é que vai dar isso? Aí, olha lá o valor. Menos 3,000001. Ou seja, ele tá, até aqui está fazendo sentido? Entender isso, entender o que quer dizer o limite tender a menos 3, por quê? Eu poderia tentar te mostrar isso também pelo gráfico. Só que pelo gráfico não é legal pelo seguinte, na hora que eu peço para ele plotar o gráfico de f de x, olha o que acontece. Em qualquer software matemático, seja no Maple ou seja lá no GeoGebra, ele me mostra essa reta. Só que, na real, essa reta está errada. Se eu jogar lá no GeoGebra, ele vai fazer a mesma coisa. Ó. Quem era a função, hein? Mostra, a minha função é x2 menos 5x mais 4 sobre x menos 1. Quer ver? Vamos jogar isso aqui lá no GeoGebra. Você vai ver que ele vai mostrar a reta também. Olha lá. Tá vendo que ele mostra essa reta? Só que essa reta aqui, ela tá errada. Que é a mesma reta que apareceu lá no meio. Não é ela tá errada, mas ela tem um problema que eu já te falei isso. Os softwares matemáticos, eles não conseguem
mostrar quando a gente tem bola aberta. Deixa eu aumentar aqui, senão eu não vou fazer. Olha lá. Na verdade, o correto seria esse gráfico aqui. Ele é assim, ó. Eu tenho uma bola aberta no x igual a 1. Então, aqui, 4, 3, 2, 1. Aqui no x igual a 1, cuja imagem seria menos 3. Esse ponto aqui é bola aberta. Esse ponto aqui, ele não existe na função. Só que nenhum software matemático consegue, pelo menos por enquanto, consegue colocar uma bola aberta no meio do gráfico. Percebe? Então, ele faz como se fosse a reta, mas não é a reta. Mas por que ele fez como se fosse a reta? Porque ele pegou essa função aqui, que era o x2 menos 5x mais 4 sobre x menos 1, e fez isso que a gente fez aqui, ó. Simplificou e encontrou que isso aqui é x menos 4. Então, essa reta aqui que ele desenhou foi a reta y igual a x menos 4. Tá vendo? Está cortando aqui o eixo y no 4, que é a raiz disso. Está cortando o eixo y, está cortando o eixo x no 4, que é a raiz disso. Está cortando o eixo y no menos 4. Olha lá, que é o termo independente. Enfim, só que aqui nessa função eu tenho a restrição, que o x não pode ser 1. Então, na real, eu tenho um ponto aqui que é bola aberta. Porque esse ponto aqui de bola aberta é o ponto 1 com menos 3. Então, ele não pode ser 1. Mas beleza, mas e quando ele tende a 1? A função tende a quanto? A função tende a menos 3. Entendeu? Deixa eu ver aqui o que alguém está falando. Ah, não, ninguém falou nada, não? Tá piscando logo assim. Tá. Então, entendemos isso? Beleza. Aí, vamos dar uma complicada. Olha só esse 2 aqui. X ao cubo menos 3x mais 2 sobre x2 menos 1. Bora escrever ele aqui. Limite quando x tende a 1. Aí, x3 menos 3x mais 2 sobre x2 menos 1. O que acontece? Quando a gente substitui o x por 1, no numerador vai ficar 1 menos 3 dá menos 2, mais 2 zero. E no denominador, 1 menos 1, zero. Eu falei, caramba, ferrou, indeterminação. Vou precisar manipular isso para tirar a indeterminação. Ó, esse denominador aqui, x ao quadrado menos 1, ele está gritando, pedindo, pelo amor de Deus, para a gente fazer o quê? X ao quadrado menos 1 salta aos olhos, que isso aqui é o quê? Fatorado, x2 menos 1. Fala para mim. x2 menos 1 fatorado é o quê? X mais 1 vezes x menos 1. Porque é uma diferença entre dois quadrados. Então, isso aqui é x mais 1 vezes x menos 1. E nesse numerador eu não estou vendo qual é a fatoração, mas eu tenho certeza absoluta que aqui dentro desse numerador, tem o fator x menos 1 escondido. Por quê? Porque o 1 anulou esse numerador. Se o 1 anulou esse numerador, é porque esse numerador pode ser escrito na forma x menos 1 que multiplica alguém. Agora eu tenho que descobrir quem é esse alguém. Como esse numerador é do terceiro grau, não vai ser tão fácil de ver quanto no anterior, porque no anterior era do segundo grau. Então, de cabeça, a gente conseguiu ver. Mas esse que é do terceiro grau, vai ser difícil a gente conseguir ver isso de cabeça. Aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem dois caminhos. Ou a gente faz Briot-Ruffini. Lembra de alguma vez na vida já ter ouvido Briot-Ruffini? Que é um método, é um algoritmo para dividir polinômios. Quer dizer, na verdade, não é nem para dividir polinômios. É para dividir um polinômio por um polinômio de primeiro grau. Ou a gente arma a mesma conta para dividir os polinômios.
Olha só, vou fazer os dois caminhos. O que eu quero é dividir esse numerador x ao cubo menos 3x mais 2. Eu quero dividi-lo pelo x menos 1, porque eu sei que tem x menos 1 aqui dentro dele. Eu quero saber quem é que sobra quando eu divido ele por x menos 1. E aí a gente vai fazer essa conta igual a gente faz com um número. Quando eu estou dividindo dois números, por exemplo, 20 e 20. Não, eu quero 298 dividido por 2. Então, olha só como é que eu faço. Abaixo 2, 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2, para 2, nada. Isso é como a gente faz, mas a criança aprende assim, 1 vezes 2, 2, aí bota o 2 aqui embaixo, subtrai. Aí 2 menos 2, 0. Aí abaixo o próximo. Aí 9 dividido por 2 dá 4. A criança faz 4 vezes 2, 8, bota o 8 aqui e diminui. 9 menos 8, 1. Aí abaixo o próximo, que é o 8. 18 dividido por 2 dá 9. 9 vezes 2, 18. Bota o 18 aqui, diminui, dá 0, acabou a conta. Beleza. A gente vai fazer a mesma coisa, só que literal. Então, a gente vai pegar o primeiro, que é x ao cubo, vai dividir por x. X ao cubo dividido por x dá x ao quadrado. Agora, a gente tem que multiplicar x ao quadrado por isso para subtrair aqui. Só que a gente tem que multiplicar pelo divisor inteiro, ou seja, a gente tem que multiplicar pelo x menos 1. Então, a gente faz x ao quadrado vezes x dá x ao cubo. Como tem que diminuir aqui, a gente troca o sinal. Menos x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 1 dá menos x ao quadrado. Só que tem que diminuir, então a gente troca o sinal, vai ficar mais x ao quadrado. Vê se está todo mundo comigo. E aí a gente faz a conta. X ao cubo menos x ao cubo cancela. Aí é importante ficar atenta, para colocar sempre do maior para o menor. Então, aqui eu tenho que colocar x ao quadrado, aí abaixo os próximos, menos 3x mais 2. E aí vou continuar a conta, igual eu continuei aqui, com o número. Então, eu faço x ao quadrado dividido por x, dá x. Fala. Eu não entendi ali a parte do menos x ao cubo. O comecinho ali. Ó, olha só olha aqui com o número, o que a gente fez. Eu gosto de fazer desse jeito, fazer a conta lá com o número, porque com o número a gente sabe fazer. Então, a gente vai fazer uma analogia. Olha o que a gente fez. 2 dividido por 2 deu 1. Aí, só que a gente não faz assim. A gente já faz 1 vezes 2, 2 para 2, nada. Só que quando a gente faz 1 vezes 2, 2 para 2, nada, o que é esse para 2, nada? É a gente está subtraindo. É aquilo que eu falei. A criança faz assim. Ela não faz direto. A criança faz 1 vezes 2 dá 2, bota o 2 aqui e diminui. Aí 2 menos 2, 0. Abaixo o próximo. Pega o 9 e abaixo o 9 aqui. Aí faz 9 dividido por 2, deu 4. Aí faz 4 vezes 2, 8. Bota o 8 aqui para diminuir. Que a gente não faz assim, a gente faz 4 vezes 2, 8. Para 9, 1. Já bota direto esse 1. Só que esse para 9, 1 é que a gente está diminuindo. É isso que a gente vai fazer aqui, ó. Quando eu pego esse primeiro, x ao cubo, e divido por x, dá x ao quadrado. Esse x ao quadrado, vou ter que multiplicar por isso para poder colocar aqui e diminuir. Então, eu faço x ao quadrado vezes x, dá x ao cubo. Aí é como se eu fizesse x ao cubo para x ao cubo, falta 0. Só que esse para x ao cubo é o quê? Diminuir. Então, faço x ao cubo e diminuo menos x ao cubo. Deu 0. Só que eu também tenho que multiplicar o x ao quadrado pelo outro, pelo menos 1. Então, x ao quadrado vezes menos 1 dá menos x ao quadrado. Só que deu menos x ao quadrado, mas como eu tenho que diminuir, vai trocar o sinal, vai ficar mais x ao quadrado. Entendeu? Entendi, professor. Aí não tem ninguém lá para eu fazer. Olha lá. Aí, o que aconteceu? Eu abaixei o próximo. Aí eu abaixei o próximo. Aí agora eu faço x ao quadrado, que é o primeiro daqui, dividido por x. X ao quadrado dividido por x dá x.
Aí, depois que eu encontrei o resultado aqui, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar pelo divisor e subtrair do dividendo. Então, eu tenho que pegar esse x, multiplicar por isso tudo e subtrair aqui. Então, eu faço x vezes x dá x ao quadrado. Como eu tenho que subtrair aqui, eu boto menos x ao quadrado. Aí, x vezes menos 1 dá menos x. Como eu tenho que subtrair, troco o sinal. Então, aqui deu menos x. Como vai subtrair, vai ficar mais x. Aí, já multipliquei o x por todo mundo. Então, agora eu vou fazer essa conta aqui. Aí, vai ficar x ao quadrado menos x ao quadrado, cancela. Menos 3x mais x vai dar menos 2x. E aí, abaixo, mais 2. Continua a conta. Menos 2x dividido por x dá menos 2. Aí eu vou pegar o menos 2, tenho que multiplicar pelo divisor e subtrair aqui desse dividendo. Então, eu faço menos 2x vezes x dá menos 2x. Como tem que subtrair, vai trocar o sinal, vai ficar mais 2x. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Como tem que subtrair, eu coloco aqui menos 2. Aí, quando eu fizer essa conta, vai cortar, deu 0. Tinha que dar 0, porque eu já sabia que tinha que ser divisível. Se desse um resto aqui, é porque a conta estava errada. Isso quer dizer o quê? Olha só. Quando eu escrevo, olha aqui para o número. Quando eu escrevo que 298 dividido por 2 dá 149, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que 149 vezes 2 dá 298, não é isso que quer dizer? Se 298 dividido por 2 dá 149, porque 149 vezes 2 dá 298. Aqui é a mesma coisa. Se x ao cubo menos 3x mais 2, dividido por x menos 1, deu x ao quadrado mais x menos 2, então isso implica dizer que x ao quadrado mais x menos 2, vezes o divisor, que é o x menos 1, vai dar o dividendo, que é x2 menos 3x mais 2. Logo, quem eu estava procurando aqui, só um segundo. O número que eu estava procurando aqui, ó. Quem eu estava procurando aqui para multiplicar pelo x menos 1 para dar isso, é esse resultado. É o x2 mais x menos 2. Isso quer dizer que se eu multiplicar x menos 1 por x2 mais x menos 2, vai dar o resultado lá de cima. Vai, olha aí um pouco com os teus olhos e pergunta. Fala. Professora, é que a minha dúvida é quando a senhora dividiu lá o mais 2 por menos 1, eu não peguei direito. Acho que não botado aqui. Pode repetir, por favor. Peraí. Quando eu dividi o mais 2 pelo menos 1, não é isso? Aí que tá. A gente só divide, é por isso que confunde, porque isso realmente é um pouco diferente da conta com número. A gente divide sempre o maior pelo maior. Então, em momento algum, eu dividi o mais 2 pelo menos 1. Professora, Fala. ali quando você for fazer a prova da divisão, ali que você colocou até tipo x ao quadrado menos 3x mais 2. Uhum. Ah, não, x ao cubo, né? Obrigada. Isso. Uhum, obrigada. Olha, deixa eu te dar aqui um outro exemplo. X ao cubo. Eu vou pegar aqui, estou chutando, tá? Uma conta aqui qualquer, então essa conta não vai dar conta exata, porque eu estou inventando agora aqui da minha cabeça. Mas só para você ver como é que funciona a coisa. Por exemplo, eu quero pegar esse polinômio e dividir por x ao quadrado mais x, por exemplo. Tá? Aí, o que a gente faz sempre? A gente divide sempre o maior pelo maior. Então, eu faço x ao cubo dividido por x ao quadrado. Entrei aqui embaixo, aí eu tenho que multiplicar por todo mundo. Então, esse x eu vou ter que multiplicar pelo x ao quadrado e pelo x e colocar aqui embaixo para diminuir. Então, vai ficar x vezes x ao quadrado dá x ao cubo. Como tem que diminuir, fica menos x ao cubo. X vezes x dá x ao quadrado. Como tem que diminuir, fica menos x ao quadrado. Aí já multipliquei o x por todo mundo que está aqui. Então, faço essa conta.
x ao cubo menos x ao cubo cortou. Menos 6x ao quadrado menos x ao quadrado deu menos 7x ao quadrado. Agora eu abaixo o que sobrou aqui, ó. Mais 5x mais 1. Quem me perguntou? Vê se até que tá tudo bem. Sim, professora. Aí eu vou dividir o maior pelo maior. Olha lá. O menos 7x ao quadrado, vou dividir de novo pelo x ao quadrado. É sempre pelo x ao quadrado que eu divido. Aí, menos 7x ao quadrado dividido por x ao quadrado vai dar menos 7. Agora, o menos 7 eu vou pegar e vou multiplicar por todo mundo que está lá. Eu vou pegar esse menos 7 e multiplicar pelo x ao quadrado e pelo x para colocar o resultado aqui. E subtrair. Menos 7 vezes x ao quadrado dá menos 7x ao quadrado. Como tem que subtrair, vai trocar o sinal. Mais 7x ao quadrado. Menos 7 vezes x dá menos 7x. Como tem que subtrair, vai trocar o sinal. Mais 7x. Aí eu faço a conta aqui. Menos 7x ao quadrado mais 7x ao quadrado cancelou. 5x mais 7x vai dar 12x. Mais 1 eu repito. Aí o que acontece? Eu teria que dividir o maior, que é o 12x, pelo maior, que é o x ao quadrado. Só que 12x não dá mais para dividir por x ao quadrado, porque o grau aqui está menor. Então, essa conta teve um resto, coisa que nunca vai acontecer aqui. Aqui teve um resto porque eu inventei um polinômio qualquer, então não era divisível, entendeu? Aí isso aqui é o resto da conta, acabou a conta. É como se eu estivesse fazendo uma conta assim, 298 dividido por 3. Que 29 por 3 dá 3 vezes 9, 27. Para 29 faltam 2. 28 por 3 vai dar 9. 3 vezes 9, 27. Para 28 falta 1. Tem um resto 1. É isso, aqui tem um resto 12x mais 1. Entendeu? Ficou mais claro agora? Sim, professor. Obrigado. Show. Nada. Então, vamos voltar. Aí, então, voltando lá. Ó. Quando a gente chega aqui, o que acontece? O nosso problema está resolvido. Por quê? Quem estava atrapalhando a gente era o x menos 1. Por quê? Porque quando a gente substituiu o x por 1, deu 0 sobre 0. Por que deu 0 sobre 0? Porque dentro desse numerador tinha um x menos 1 aqui escondido, e dentro desse denominador também tinha um x menos 1 escondido. Quando a gente consegue explicitar, a gente corta o fator de indeterminação. Quer dizer, quando a gente explicita o fator de indeterminação, a gente consegue cortar ele. E aí, quando a gente corta ele, a gente fica com isso aqui, ó. Eu não vou nem repetir aqui porque não tem espaço, mas a gente fica com limite quando x tende a 1, de x2 mais x menos 2, sobre x mais 1. Aí o Caio perguntou assim, beleza, ainda preciso fatorar o x2 mais x menos 2? Não precisa. Por quê? Porque não está mais indeterminado. Se eu substituir o x por 1 aqui, vai ficar 1 mais 1 menos 2 sobre 1 mais 1, que é 2. Aí isso aqui, mas zerou. Sim, zerou, só que deu 0 sobre 2. 0 sobre 2 não é indeterminação, porque 0 dividido por 2 dá 0. Então, esse limite, quando x tende a 1, é 0. Beleza, entendeu? É diferente de indeterminação. 0 sobre qualquer número dá 0. 0 sobre 0 é que é uma indeterminação. Entendemos? Tá. Aí, eu vou para um outro caso. Deixa eu só ver se tem algum aqui que eu pulei. Tá, essa foi a primeira lista. Tá. Aí eu vou... Então, já fiz o 1 e já fiz o 2. Agora, olha esse 3. Esse 3 já é diferente. Nesse 3, eu tenho um numerador que não é um polinômio. Esse numerador envolve radicais. Quando eu tenho uma expressão... Aliás, antes disso, deixa eu copiar ele. Limite raiz de x mais 3, mais raiz de 3 sobre x. 3.
Olha lá. Raiz de x mais 3 menos raiz de 3 sobre x quando x tende a zero. Aí vamos nós, felizes e satisfeitos, substituir o x por zero, que é o que a gente sempre faz. Quando substituir o x por zero, vai ficar raiz de 3 menos raiz de 3 sobre zero. Ou seja, zero sobre zero. Ferrou. Indeterminação. Preciso manipular essa expressão para tirar a indeterminação. O tipo de manipulação aqui vai ser diferente, porque aqui eu não tenho um polinômio dividido por outro polinômio. Esse numerador não é um polinômio. Esse numerador é uma expressão envolvendo raiz. Quando acontecer isso, a manipulação que a gente vai fazer vai ser a seguinte. Lembra de racionalização de denominador? Acho que a gente falou disso até na aula passada. É como se fosse uma racionalização, só que aqui no caso não é do denominador, é do numerador. A gente vai multiplicar o numerador e o denominador pelo que a gente chama de conjugado dessa expressão. O que é o conjugado dessa expressão? É a mesma expressão com o sinal do meio trocado. Então, isso aqui, eu vou repetir, raiz de x mais 3. Ao invés de menos, vai ser mais raiz de 3. Ó, esse sinal aqui está trocado. Só que se a gente faz isso no numerador, a gente tem que fazer isso com o denominador também. Vai ficar raiz de x mais 3, mais, né, para não alterar, raiz de 3. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer recair naquele caso de produto notável, que é o produto da soma pela diferença de dois números iguais, que dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aqui os números. Aqui, raiz de x mais 3 é o primeiro número. Aqui, raiz de x mais 3. O segundo número. Raiz de 3, aqui o raiz de 3. Que é o B, que é o B. O sinal do meio está trocado, mais e menos aqui, menos e mais. Então, isso aqui, quando eu multiplicar, vai ficar limite, quando x tende a zero. Aí eu vou ter que fazer o quadrado do primeiro. O primeiro é o x mais 3. Então, raiz de x mais 3 ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Raiz de 3 ao quadrado. Sobre... Aí no denominador, repito o x que multiplica, vou repetir isso aqui. Raiz de x mais 3 mais raiz de 3. Calma aí, vê se até aqui tá tudo bem. Se até aqui você está comigo. Ó, só apliquei o produto notável no numerador, porque no denominador não tem o que fazer, eu repeti. Então, ó, nesse numerador, eu peguei aqui o raiz de x mais 3, que era o primeiro, ficou ele ao quadrado. E o raiz de 3, que era o segundo, ficou aqui o raiz de 3 ao quadrado. Tudo bem? Aí vai ficar limite quando x tende a zero. Raiz quadrada de x mais 3 elevado ao quadrado corta a raiz com expoente. Vai ficar x mais 3. Por isso que a gente quis fazer isso, exatamente para assumir com a raiz. Menos. Raiz de 3 elevado ao quadrado corta a raiz com expoente, vai dar 3. Sobre... Vê se você já está percebendo o que vai acontecer. Não vou nem fazer nada embaixo, só vou repetir. X que multiplica raiz de x mais 3... mais raiz de 3. Aí, como que por milagre, olha só que beleza. Aqui no numerador, mais 3 com menos 3 cancela. Aí eu fico com x sobre isso. X dividido por x que multiplica isso, eu posso cancelar, vou cancelar com outra cor para mostrar que é outra natureza de cancelamento, porque aqui
foi mais 3 com menos 3 que dá 0. Aqui é mais x que eu estou dividindo por x, que vai dar 1, porque aqui a gente está dividindo. Então, isso aqui vai ficar. Aí isso aqui vai ficar limite, quando x tende a 0, de 1 sobre raiz quadrada de x mais 3, mais raiz de 3. Agora saiu a indeterminação. Agora, se eu substituir o x por 0, vai ficar 1 sobre raiz de 0 mais 3, que é raiz de 3, mais raiz de 3. Que é 1 sobre raiz de 3 mais raiz de 3 dá 2 raiz de 3. Que racionalizando vai ficar raiz de 3 sobre 2 vezes 3, 6. Olha com os teus olhos e vê se você entendeu mesmo. Foi? Foi. Então, beleza, vamos pro próximo. O próximo é 4. Limite x4 menos 1 sobre x3 menos 1. Pronto, ó, tenta fazer esse 4 aí, vai. Limite, quando x tende a 1, de x à quarta menos 1 sobre x ao cubo menos 1. Vai lá, tenta fazer. Já sabe que se substituir o x por 1, vai ficar 0 sobre 0, indeterminação. Então, se vira para tirar essa indeterminação. Vai lá. 1 minuto aí para você tentar fazer. Isso aqui tem que dar 4/3. Alguém quer falar alguma coisa ou eu posso fazer? Ó, se na hora que eu substituir o x por 1, isso aqui deu 0 sobre 0, que é uma indeterminação, então eu já sei que tem implícito, tanto dentro deste polinômio, entende o que é um polinômio? Isso aqui é um polinômio, diferente do numerador do anterior. O numerador do anterior envolvia a raiz, não era um polinômio. Isso aqui é um polinômio. Então, quer dizer que dentro desse polinômio, implicitamente, eu tenho o fator x menos 1. Por que x menos 1? Porque o 1 anula quem? X menos 1. E dentro desse aqui, que é x ao cubo menos 1, eu também tenho implícito o x menos 1.
O que eu quero é explicitar. Quer dizer, o que eu quero é escrever esse numerador. Eu quero escrever esse numerador como x menos 1, que multiplica alguém. E o denominador também, como x menos 1, que multiplica alguém. Porque aí eu vou cortar o x menos 1 com x menos 1. E aí provavelmente vai sair indeterminação, porque esse é o fator de indeterminação. Sendo que nesse numerador eu nem preciso dividir, porque nesse numerador eu também tenho uma diferença entre dois quadrados, que é esse caso aqui de produto notável. Por quê? X à quarta menos 1, vou escrever aqui, o x à quarta menos 1, que a gente tem no numerador, ele pode ser fatorado como x2 mais 1, que multiplica x2 menos 1. Porque x à quarta é quadrado de x2, 1 é quadrado de 1. Então, isso aqui é uma diferença entre dois quadrados. Sendo que x2 mais 1 é uma soma de dois quadrados, não dá para fatorar mais. Mas x2 menos 1 dá. Esse aqui, ó, eu ainda posso fatorar de novo. E aí eu repito x2 mais 1, que multiplica x2 menos 1 fatorado, é x menos 1, que multiplica x mais 1. Olha lá o x menos 1 que eu queria explicitar. Aqui o x menos 1 que eu queria explicitar. Então, de fato, esse numerador pode ser escrito como x menos 1, que multiplica x2 mais 1, vezes x mais 1. Esse denominador não é real também é o caso de fatoração, que é uma diferença entre dois cubos, que é a volta do produto de Warren. Não sei se vocês lembram, quer dizer, não sei não, certamente vocês não lembram disso, porque é um caso hiperespecífico de fatoração. Então, o melhor aqui é, ao invés de fatorar, porque você não vai lembrar desse caso mesmo, é fazer a divisão, igual a gente fez lá no outro. Então, pega aqui x ao cubo menos 1 e divide. Pega aqui o x ao cubo menos 1 e divide por x menos 1. Aí é o que eu falei, divide o maior pelo maior. X ao cubo dividido por x dá x ao quadrado. Agora eu pego x ao quadrado, multiplico por todo mundo e diminuo lá. X ao quadrado vezes x dá x ao cubo. Como tem que diminuir, coloca menos x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 1, porque tem que multiplicar por todo mundo. X ao quadrado vezes menos 1 dá menos x ao quadrado, mas tem que diminuir. Então, como tem que diminuir, quando vier para cá, vai ficar mais x ao quadrado. Agora, faz a conta aqui. X ao cubo menos x ao cubo cancela. E aí, aqui é importante colocar primeiro o maior. Então, bota primeiro x ao quadrado. E aí, o menos 1 a gente repete. Aí, vamos dividir o maior pelo maior. X ao quadrado dividido por x dá x. Agora, pega o x e multiplica por todo mundo e diminui lá. X vezes x ao quadrado dá x ao quadrado. Diminui aqui, fica menos x ao quadrado. X vezes menos 1 dá menos x. Diminui aqui, vai ficar mais x. Aí faz a conta. X ao quadrado menos x ao quadrado cancela. Aí é importante colocar primeiro o maior. Então, primeiro o x, depois o menos 1. Aí eu vejo se ainda dá para dividir. Ainda dá para dividir. Aí x dividido por x dá 1. Aí pego 1, multiplica por todo mundo e subtrai aqui. Aí já dá para ver, né? Que 1 vezes x menos 1 dá x menos 1. Quando subtrair, vai cancelar. Vai ficar menos x mais 1. Vai dar 0. Então, resto 0. O que quer dizer isso? Então, quer dizer que o resultado foi x2 mais x mais 1. Aqui. Aí, o que acontece? Com isso, a gente consegue cancelar o x menos 1 com x menos 1. Com isso, a gente cancelou junto a indeterminação. Agora, a gente vai substituir o x por 1. E aí, substituindo o x por 1, vai ficar 1 mais 1 dá 2, vezes 1 menos 1 vai dar 0. Eu coloquei isso aqui errado, né? Não era x menos 1 aqui, ó. É x mais 1, tá vendo aqui? É x mais 1. Então, ficou
1 mais 1, 2, vezes 1 mais 1, 2, sobre 1 mais 1, ou seja, 2 vezes 2, 4 terços. Quatro terços, que é a nossa resposta. Tá? Foi? Professor, Tá. eu não entendi ali no começo, quando você... antes mesmo de descobrir que estava indefinida, indeterminada, que aí tu colocou x menos 1 em cima e embaixo ali em vermelho? Começo. Não, na verdade, aqui eu coloquei porque eu já estava pensando que estava indeterminado. Foi antes de eu escrever, mas eu já tinha pensado. Tá, entendi. Entendeu? Por quê? A primeira coisa era pensar que se o x é 1, na hora que eu substituir aqui, ia ficar 1 menos 1, 0, em cima. E embaixo também, 1 menos 1, 0. Entendi. Aí eu penso, se ficou 1 menos 1 e deu 0, é porque aqui dentro tem o fator x menos 1. Entendeu? Tá fazendo sentido? Fez sim, professor. Aí, ó. Vou fazer outro. Aí esse 5 aqui é difícil pra caramba. Vou deixar pra você quebrar a tua cabeça um pouco. Então, vamos marcar aqui. Aqui a gente já fez. Já fizemos 1, fizemos 2, fizemos 3, fizemos 4. O 5 você vai quebrar a cabeça para fazer para quinta-feira. Aí vamos fazer agora dessa segunda sequência aqui, que é igual que a gente fez. Olha lá, olha esse 1. Primeira coisa que eu vou fazer é substituir o x por 0. Na hora que eu substituir o x por 0, vai ficar raiz quadrada de 0 mais 4, quer dizer, raiz quadrada de 4, que é 2, menos 2, 0, sobre 0. Então, isso aqui vai ficar 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Aí eu tenho que tirar a indeterminação. Mas aí eu lembro que quando tem essa história de raiz, eu tenho que multiplicar pelo conjugado. Então, venho aqui e repito, limite quando x tende a 0, de raiz quadrada de x mais 4, menos 2, sobre x. Aí eu tenho que multiplicar pelo conjugado. Na hora de multiplicar pelo conjugado, eu preciso enxergar que isso aqui é o primeiro termo e isso aqui é o segundo termo. Então, o conjugado vai ser isso aqui. Vai ser isso aqui que multiplica raiz de x mais 4, que é o primeiro termo, com esse sinal daqui trocado. Esse menos vira mais. E o segundo termo que é 2. Só que, para a gente não alterar a fração, o que a gente multiplica em cima tem que multiplicar igual embaixo, senão altera. Então, embaixo tem que ser a mesma coisa. Vezes raiz de x mais 4 mais 2. Daí isso aqui vai ficar limite quando x tende a 0. Aí, o produto da soma pela diferença. Vai ficar o quadrado do primeiro. O primeiro é raiz de x mais 4 ao quadrado. Menos o quadrado do segundo. 2 ao quadrado. Sobre... Aí, no denominador, eu vou repetir. X que multiplica raiz de x mais 4 mais 2. Aí, raiz quadrada de x mais 4 ao quadrado, cancela. Então, vai ficar limite quando x tende a 0. Aqui corta a raiz com expoente, vai ficar x mais 4. Aí, menos 2 ao quadrado, que é 4. Menos 4. Sobre x que multiplica raiz de x mais 4 mais 2. Aí, mais 4 com menos 4, cancela. Aí, x, eu posso dividir com x do denominador. X dividido por x vai dar 1. Então, isso aqui fica limite quando x tende a 0. No numerador sobrou 1
sobre raiz quadrada de x mais 4. Professora, 0. Não. Fala, querido. O limite, você botou 1 em vez de 0. É limite de Ah, 0. obrigada. Aham, show, obrigada. Aí, vou substituir agora o x por 0. Daí vai ficar 1 sobre... Tá vendo? Toda hora acontece isso, cara. Acho que eu tenho que desinstalar mesmo e instalar de novo. 1 sobre... Aí fica a raiz quadrada de 4, que é 2, mais 2. Ou seja, 1. Foi? Tá. Aí, olha só. Então, fizemos esse aqui. Aí, para quinta-feira, você vai tentar fazer esse. Você vai tentar fazer esse. Já está tudo com resposta. Esse aqui, a resposta... bom, não vou te falar a resposta. Você vai tentar fazer esse. Vai tentar fazer lá o outro. Aqui você vai fazer tudo. Porque, assim, galera, esse esquema, eu acho que tem uma coisa muito boa, que é o seguinte. Por exemplo, eu acho que o recurso que eu tenho, dessa forma remota, de abrir, você vê, eu estou fazendo uma parada aqui, aí na memória eu vou, abro o GeoGebra, abro, eu vou, mostro o negócio aqui colorido, blá, blá. Eu acho isso ótimo. Muito melhor do que se fosse no presencial. Mas esse esquema tem uma coisa muito negativa, que é você fica muito passivo. E assim, e realmente não tem jeito, você ficando muito passivo, você tem que ter uma super concentração muito grande, você tem que estar muito descansado, sabe? Para conseguir realmente ficar focado ali o tempo inteiro de aula. Porque a tendência é, principalmente se você estiver cansado, porque estudou, porque atrapalhou, seja lá pelo que for, a tendência é chega uma hora que você dá uma desconectada. E aí, quando você dá uma desconectada, ferrou. Porque aí perdeu um pedaço da explicação e já não entende mais nada. E outra, matemática também não se aprende olhando. Olhando, você pode, no máximo, na melhor das hipóteses, entender o que eu fiz. Entre entender o que eu fiz e aprender, existe um longo caminho, uma distância gigante. Ou seja, você só aprende na hora que você consegue fazer com a tua cabeça, na hora que você consegue fazer com a tua mão, que você consegue escrever com a tua mão e fazer sozinho. Então, e a gente praticamente não faz isso na hora da aula. Se a gente estivesse no presencial, ia ser muito menos eu fazendo e eu falando, e muito mais você fazendo. E aí eu olhando o teu e eu corrigindo, enfim, uma coisa muito mais dinâmica, e você numa posição bem menos passiva. O que eu quero dizer com isso? Eu realmente preciso que você tente fazer as coisas em casa, ainda que você não consiga. Porque você tentar e não conseguir é infinitamente melhor do que você não tentar. Porque quando você não consegue, surge a dúvida. Quando surge a dúvida, na hora que eu explico, tem outro efeito, completamente diferente. Tá? Então, assim, aqui dessa outra sequência, dá para fazer tudo. Dá para tentar fazer tudo. E daqui também. Então, olha só, para quinta-feira, eu preciso que você faça daqui o que está marcado. E essa lista daqui também, você vai fazer toda. Isso aqui tudo. Essa lista. Só. Então, você vai fechar essa aula 4 aqui para quinta-feira. Tá legal? Preciso que vocês tentem fazer isso, hein? Tá bom? Bom, meus amores, é isso. Eu vou parar aqui a gravação.